Olá, como vai você? Estamos aqui mais uma vez para estudar a nossa lição da Escola Sabatina, nosso roteiro TIM. Hoje nós vamos falar sobre a lição 8. Nós estamos estudando, junto com a nossa lição, o livro Os Ungidos, as histórias dos reis e profetas. E hoje nós temos uma lição com um tema bastante interessante. Ela vem falando sobre devoção real. E aqui temos nossos amigos, hoje alguns iniciando, né? Eu quero que vocês se apresentem para a gente introduzir esse tema. Fala o seu nome e a idade. Eu sou o Thiago Kazuo Morita e eu tenho 13 anos. Eu sou a Sofia Balog e eu tenho 13 também. Muito bem. Sofia, fala pra gente sobre devoção. O que vem à sua cabeça quando você pensa em devoção? Bom, devoção é um conceito que a gente usa para algo que a gente se dedica. O que é minha devoção? Minha devoção é o estudo, minha devoção é algum esporte, é algo que a gente se dedica, no básico. Exatamente. E nessa lição, a devoção real, a gente vai aprender sobre um rei. Um rei que não é muito comum nas histórias que a gente aprende desde criança na igreja, mas é muito interessante nós estarmos sobre ele. Quem é esse rei, Tiago? Conta pra gente um pouco. Esse rei era o rei Asa, foi rei de Judá. Ele foi um rei muito importante, foi um rei muito bom, em geral. Foi um rei que fez muitas coisas boas, já que ele conseguiu abolir muitos ídolos, ele destruiu muitos templos pagãos ao longo de sua história, enfrentou uma guerra e ganhou de forma avassaladora, em desvantagem ainda, de 580 mil homens contra 1 milhão. Fez essa incrível vitória. Sobre essa vitória, ele deu a Deus, ele clamou por Deus para conseguir essa vitória. A gente vê o Tiago falando sobre a história do rei Asa. A gente vê que o rei Asa foi conhecido, né, por essa devoção, por essa sinceridade, por esse coração dele que ele tinha de servir a Deus, né? Os reis, eles inspiram os seus seguidores, né? E a gente vê que no decorrer da história, alguns reis não eram tão bons, não se atentavam a isso. E o rei Asa ficou conhecido por essa devoção. Lá em Crônicas, segundo Crônicas, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, segundo Crônicas 14, a partir do verso 2, lá fala que Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprovava. E o povo tende a seguir isso, né? Mas a gente vê desde a história do povo de Israel, aqui nesse momento os reinos já estavam divididos. Então tinha o reinado, os reis de Israel e o rei de Judá. Asa então era o rei de Judá. Ele era filho do rei Abdias, né? E assumiu ali o trono de Judá. E ele foi conhecido por ser um rei bom, tá? Aí houve uma ocasião onde os etíopes invadiram ali Judá, que é o texto lá de 2 Crônicas 14, 11. E o que foi que Asa fez nesse momento? Leia pra gente, 2 Crônicas 14, 11. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti a ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti, o homem. Você vê como era a sinceridade do rei Asa. Ele clamou a Deus: Senhor, em ti nós confiamos. Então tinha um exército muito grande que era esse exército. Quantas pessoas tinham nesse exército dos etíopes? Eles tinham 1 milhão de homens. 1 milhão de homens. E o povo ali que estava junto com o rei Asa, quantos eram? Eles, no exército de Asa, de Judá, tinham 300 mil homens e junto com a tribo de Benjamim tinham 280. No total? 580 mil homens. Contra? 1 milhão. 1 milhão dos etíopes. Então, assim, ele podia ter medo, e acredito que teve, é normal a gente se sentir assim, mas ele clamou a Deus. E no verso 12, a gente vem ouvindo a sequência. O que aconteceu, Tiago? 2 Crônicas 14, 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiam os etíopes. Quem que derrotou, Sofia, os etíopes? O exército do rei Asa. Que é uma coisa, assim, a gente fica pensando, mas como que aconteceu, né? Isso aconteceu porque ele estava ali, ele clamou a Deus no momento mais difícil dele. E no verso 12 fala quem? Quem foi que derrotou? Deus. Deus derrotou o exército dos etíopes. Exatamente. O rei Asa clamou e Deus atendeu.
E olha, vamos abrir um parênteses. Deus está desejoso de fazer isso por você quando você clamar. É só clamar. Deus pode fazer isso na tua vida também. Assim como ele fez com o rei Asa. Sofia, lê o verso 15 e 17, que é a continuação. Só para a gente entender como era o coração desse rei Asa. 2 Crônicas 15 e 17 diz: Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados em Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. É o exemplo da devoção aqui, da devoção real que está falando na nossa lição. Exatamente, esse coração dele era dedicado a Deus. Ele tentou tanto tirar esses ídolos que ele teve que fazer ter uma ação muito radical. O que foi, Tiago? Ele usurpou o trono da avó dele, que era um trono de rainha-mãe, já que ela idolatrava um desses ídolos. Exatamente. Mas a história do rei Asa teve uma ocasião, né, como toda a história ali do povo de Deus, onde não foi somente como Deus desejava que fosse. O que aconteceu? Durante um tempo, o reino de Israel, o rei Baasa, que era o rei de Israel nessa ocasião, ele invadiu os territórios de Judá. Então Asa pegou os tesouros dos templos, tesouros dele mesmo, e entregou ao rei sírio para tirar as tropas de Israel do seu território. Mas o que realmente aconteceu foi o rei sírio acabando invadindo Jerusalém. Exatamente. Ele saiu de Judá e aceitou o acordo de Asa, o rei Ben-Hadad. E ele pegou e tirou as tropas e foi lá para atacar o povo de Israel. Só que isso não foi do agrado de Deus. E o profeta Anani foi falar com o rei Asa. E quando ele chegou e falou para o rei Asa: olha, o que você fez não agradou a Deus. Por que você foi fazer acordo com outros reinos, em vez de você perguntar para Deus qual que era a vontade de Deus? E sabe o que o rei Asa fez? Mandou prender o profeta. Então, assim, de alguma forma, ele começou a deixar de consultar Deus nessa ocasião, e ele não precisava. E aqui fala que durante 35 anos do seu reinado, ele não teve que ter guerras, né? Aí é onde entra o nosso verso áureo, onde o profeta diz ali para o rei Asa, 2 Crônicas 16:9, Sofia. Bom, aqui o verso áureo é: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. Esse profeta, ele relembrou o rei Asa. Quando você guerreou lá com os etíopes, que eram mais de 1 milhão de homens, você clamou a Deus e você já esqueceu disso, do quanto Deus fez por você? E agora, quando o exército, né, ali do povo de Israel entra aqui, você vai fazer aliança com outros reis e não me consultou? Então o profeta lembrou ele que ele foi reprovado nessa ocasião, né? Infelizmente, às vezes eles se distanciavam ali, deixavam de consultar Deus para que pudesse então obter a vitória, né? E isso não agrada a Deus. A gente sempre soube que desde a história do povo de Israel, as bênçãos eram condicionais, estavam condicionadas à obediência, à devoção deles a Deus. Enquanto eles fossem fiéis e adorassem ao Deus verdadeiro, Deus disse que estaria com ele. E infelizmente o rei Asa, nessa ocasião, ele deixou de consultar Deus, né? Fala pra gente, Sofia, o que você percebe nessa história aí do rei Asa que a gente pode evitar para a nossa história? Bom, essa história mostra pra gente que até mesmo numa história onde esse rei foi tão bom, ele andou tanto com Deus, ele foi seguindo o que Deus queria que ele fizesse, ele ainda assim teve um ponto baixo, ele ainda assim teve uma ocasião ali que não foi muito do agrado de Deus. Isso mostra que é normal que na nossa vida a gente tenha dificuldades, a gente às vezes desobedeça o que Deus fale, mas a gente vê que enquanto o rei Asa estava com Deus, ele estava vencendo as guerras, ele estava tendo uma vida boa, porque é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente dependa dele, para que assim a gente possa ter uma vida plena, e se não tiver uma vida plena aqui, ter uma vida plena na nova terra. Exatamente, Sofia, é isso mesmo, tá? E no final do reinado do rei Asa, ele ainda teve um problema de saúde na perna, e nesse momento também ele não consultou a Deus, e Deus não aprovou isso, tá? Nós vamos continuar na próxima lição, vai vir a história de um rei que vai assumir a história, o rei de Israel, que vai ser o rei Acabe. Aí vocês vão ver a história de um rei que influenciou negativamente o povo de Deus, tá bom? Espero vocês na próxima. Sofia, faz uma oração pra gente encerrar. Querido Pai que está nos céus,
muito, muito obrigada por essa lição, pelos ensinamentos que o Senhor sempre nos traz. Nós te agradecemos imensamente, porque quando nós estamos andando com o Senhor se faz presente nas nossas vidas de uma forma incrível. Nós te pedimos para que nós, da nossa parte, possamos estar sempre te pedindo conselho, te pedindo o que nós devemos fazer, para que o Espírito Santo fale ao nosso ouvido, para que nos momentos de dificuldade, assim como o rei Asa, nós possamos clamar ao Senhor, para que o Senhor possa lutar nas nossas guerras. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, que morreu por nós na cruz. Amém. Amém. Muito obrigada, Sofia. Muito obrigada, Tiago. Espero você até a próxima lição.